Então tá. Então, minha gente, feito a aula passada, de que a gente se conheceu, né, teve apresentações individuais, né, e a gente também fez a apresentação do plano de disciplina, correto? A gente passou aquele documento do plano de disciplina, né? Está sendo carregado no Siga, assim que possível. Então, hoje, vocês já se prepararam para a nossa reunião de trabalho, né? Já fizeram a leitura prévia, responderam alguns exercícios dirigidos, né? Para ajudar vocês a se aprofundar em alguns pontos chaves. E a gente, então, vai discutir o capítulo 1, que é o capítulo introdutório da disciplina de ecologia. Tá? Então, eu convido todos a acessarem meu compartilhamento de tela e também a participarem da aula. Estou compartilhando aqui. Participarem da aula, trazendo suas dúvidas, considerações e questões para onde a reflexão de vocês navegou quando estavam lendo os capítulos 1 e respondendo as questões. Então, minha gente, assim também é bom porque eu consigo ver vocês. Então, muito bem. Essa é uma disciplina de ecologia básica, né? E a gente vai começar do começo e vamos justamente discutir um pouco o conceito e dar nome à ecologia, né? Então, a palavra ecologia, né, vem do grego oikos, que significa casa, né, no sentido literal, né, mas e é colocado como no sentido, né, de casa é o ambiente que nos abriga no meio natural, né? Então, o estudo, né, e logia, né, que é o estudo de, né, vamos dizer assim, né, seria o estudo, então ecologia seria o estudo da nossa casa, né, no sentido literal, né. É um nome técnico para se referir, né, ao estudo, né, do ambiente natural, ecologia. Muito bem. Ainda no século XIX, né, quer dizer, há mais de um século atrás, mas, né, comparado com o advindo do método científico e da produção científica de conhecimento, é uma área do conhecimento relativamente recente, tá, jovem, tá? E que ainda tem muitos de seus conceitos ainda por serem fundamentados, né? Então, muitos de seus conceitos ainda são matéria de disputa entre os ecólogos, né, os profissionais da ecologia. Então, é normal que alguns conceitos venham se amadurecendo, né, venham sendo amadurecidos, né, ao longo do tempo, né. Então, o próprio conceito de ecologia como área do conhecimento, né, ele foi primeiro formalmente postulado por Haeckel, né, que era um zoólogo alemão, né, e que apresentou o termo da seguinte maneira, né, apresentou a ecologia como um corpo do conhecimento, né, referente à economia da natureza. E não à toa o nosso livro, texto, né, chama Economia da Natureza. E esse terminologia economia da natureza nada mais é do que um esforço de dizer o que é ecologia. Então,
dizer economia da natureza é uma das primeiras tentativas de se referir à ecologia. Vejam vocês que esse termo já era utilizado lá atrás, né, por Darwin, né, e outros naturalistas quando se referiam a aspectos gerais daquilo a que se refere à área do conhecimento que hoje nós chamamos de ecologia. E entendendo economia aqui como nada muito mais do que a estrutura e o funcionamento, né? Então, a estrutura, que é, vamos dizer assim, seria um referencial estático, né? Os referenciais da natureza, os elementos, né? E o funcionamento sendo os processos, né? Então, parece um imbróglio, né? Essa conversa que não faz muita diferença, mas com o tempo vocês se aprofundando na área das ciências biológicas vão ter uma noção muito clara que existe uma diferença brutal entre o que é estado e o que é processo, né? E a economia, ela se ocupa tanto com o estado quanto o processo, ou seja, tanto quanto com a estrutura e o funcionamento, tá? E é isso que é a economia da natureza. Então, se refere à investigação das relações totais dos animais, tanto com seu ambiente orgânico, quanto com seu ambiente inorgânico, incluindo, acima de tudo, suas relações amigáveis e não amigáveis com aqueles animais e plantas com os quais vêm, direta ou indiretamente, a entrar em contato. Numa palavra, ecologia é o estudo de todas as inter-relações complexas, denominadas por Darwin como as condições da luta pela existência. Muito bem. A ecologia, como a gente entende hoje, ela contempla isso que está aí, né? Mas a gente sabe que ela vai mais além, né? Ela vai mais além. Então, eu quero usar essa primeira definição de Haeckel como ponto referencial e comentar alguns dos aspectos. Alguém gostaria de comentar? Tá, então eu vou comentar. Então, primeiro lá em cima, né, eu chamo a atenção a palavra relações totais, né? E que é uma coisa que aí se refere a processo, né? São os tipos de relação. Então, a gente vai estar olhando, né, para a relação entre elementos. Que elementos? Né? Ambiente orgânico e inorgânico. Ou seja, eu poderia substituir isso hoje em dia, para ficar mais preciso, né, para falar da dimensão biótica e a dimensão abiótica do ambiente, né? Então, a gente está falando de totais relações, né, do meio natural, tanto seus aspectos vivos quanto aspectos não vivos, né? E Haeckel era um zoólogo, né? E ele, nesse momento, eu acho que ele não vislumbrou que estava falando de uma coisa, né, e estava postulando o conceito e foi transcendido para toda a área das ciências biológicas, não somente para os animais. Mas ele estava estudando e ele postulou isso da perspectiva de quem estuda os animais. Tá? Vamos dizer assim, não se comprometeu, né, em relação aos outros organismos. Porém, né, os ecólogos, né, os demais, né, naturalistas, né, compreenderam que isso que ele estava dizendo lá, né, já se referia, né, a toda uma situação de todo meio natural, não só dos animais. Meu mouse sumiu aqui, apareceu um negócio aqui na minha tela, de vocês também não.
Muito bem. Então, além disso, né, ele enfatiza quais aspectos? Relações amigáveis e não amigáveis, ou seja, todo tipo de relação mesmo, tanto aquelas, né, que têm uma contribuição positiva, né, para os organismos, quanto negativa, né? E aqui ele coloca entre animais e plantas, né? E mais uma vez, né, a gente sabe que nós não estamos falando mais só sobre animais, nem das relações estritas animais-plantas. Estamos falando de todos os organismos vivos, né? E todos os elementos naturais também não vivos. Então, a gente superou essa parte animais e plantas, né? Mas, com muita propriedade, né, ele, além de sinalizar que a gente está pensando não só nas relações positivas, mas também nas negativas, e ainda acrescentaria as relações, às vezes, neutras, né? Mas também aquelas que se dão de maneira direta e de maneira indireta, né? Que é muito interessante também, né? Que é muito interessante. A gente pensar nas consequências, né? Nas consequências da ação de cada organismo que podem ter consequências na interação direta ou ou nos seus desdobramentos, seja no tempo ou no espaço, né? Então, seu desdobramento lá na frente, né? Ou seu desdobramento que você fez uma coisa aqui que tem uma consequência que leva um produto, uma substância para lá, ou, né, ou causa um outro evento, tem desencadeamento de um outro evento, e então as relações indiretas são muito interessantes também de serem estudadas. Além disso, por fim, ele estabelece uma coisa muito interessante, ele fala o seguinte, bom, então em uma palavra, são todas as interrelações que Darwin estava chamando de condições da luta pela existência, né? E aí eu enfatizo o seguinte aspecto, que tudo que a gente observa hoje no meio natural, ele é um produto do que aconteceu no passado, né? E se a gente sabe que a natureza é mutável, né, tanto os estados quanto os processos, ou seja, ela evolui ao longo do tempo, né? E existe uma coisa que, vamos dizer, delimita o processo evolutivo, que é a seleção natural, né? Então, nós podemos dizer que a ecologia que a gente observa hoje, ela é uma ecologia fruto da seleção natural do passado, né? E que, por sua vez, ela é consequência, né, de traços ecológicos do passado que determinaram maior capacidade de deixar descendentes férteis. Tá? E que é o assunto, essa parte específica é o assunto que a gente vai discutir na aula que vem sobre ecologia evolutiva. Né? Muito bem. Então, é muito importante a gente estudar ecologia, já na sua origem, no seu conceito, né? levando em conta o aspecto evolutivo. Tá? Muito bem. De maneira sintética, né, a gente pode dizer que a ecologia é uma ciência que estuda como os organismos interagem entre si e com o mundo natural, né? E dizer que nessa caminhada
da ecologia, né, da formalização da ecologia como área do conhecimento, né, a partir desses trabalhos de Haeckel, né, houve um progresso muito grande dessa área do conhecimento, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, né, e os profissionais que trabalhavam com isso, né, passaram a se autodenominar ecólogos, né, isso vai dando um corpo e de identidade à área do conhecimento, né, e boa parte da importância, né, em que, assim, da justificativa, né, de se desenvolver conhecimento nessa área, né, é que, além da nossa íntima relação com o meio natural, né, e a nossa dependência, né, do meio natural para sobreviver, né, como parte dele, mas dependente do que ele nos oferece, né, o meio natural. Então, como ciência básica, a ecologia nos proporciona entender os alicerces da nossa forma de viver, da nossa forma de interagir com o mundo, né, e nos fornece uma série de conhecimentos básicos, né, que nos permite adentrar numa parte também de ciência mais aplicada, né, para que a gente possa tirar benefícios disso de todo tipo, né. E e mais recentemente, né, a área de ecologia teve uma alavancada muito grande como fruto da constatação de que o crescimento exorbitante, desordenado das populações humanas, né, só numericamente, né, já determinou uma taxa de consumo muito maior dos recursos naturais do que se tinha em toda a história da humanidade. Né? 200 mil anos de história do Homo sapiens, né? Nunca, na proporção que se teve nos últimos 2 séculos, né, a população humana cresceu numa velocidade tão grande, atingiu um tamanho tão grande e consumiu, né, os recursos naturais numa proporção tão grande. Como se não bastasse esse montante quantitativo mesmo da coisa, a gente também mudou muito a nossa forma de explorar os recursos, né, e tendo desenvolvido enorme habilidade em explorar os recursos com enorme eficiência, né, vamos dizer assim, com muito menos esforço e em muito menos tempo conseguir acessar muito mais recursos, né? E além da nossa capacidade maior, né, e justamente porque a gente conseguiu aportar mais produtos oriundos dessa exploração dos recursos naturais, a gente desenvolveu hábitos, né, enquanto sociedade, a gente desenvolveu hábitos, né, muito consumistas, né, de coisas, hábitos, muitas vezes, bem supérfluos, assim, né, assim, quer dizer, bem longe daquilo que é o essencial para a gente. Mas, como a gente consegue explorar, como a gente consegue acessar aquele recurso, está ali disponível, vamos usar dessa forma. Né? Então, a gente criou, né, na humanidade culturas, né, de consumo exacerbado dos recursos naturais. Né? E o que leva a né, um impacto muito grande nos estoques disponíveis desses recursos naturais no planeta. Né? E, portanto, né, surge uma preocupação se vai vir a faltar. Né? E é isso que a gente já vai
começa a observar, né, agora no século XXI, né, principalmente, né, e crescentemente, de recursos naturais que começam a faltar. Né? Como se não bastasse, né, além do impacto sobre os estoques de recursos, a gente tem também uma enorme deteriorização do meio ambiente pelo despejo de rejeitos das atividades humanas. Todo tipo de subproduto e descarga das atividades humanas, né, que voltam para o meio ambiente, depois de ter sido processado, né, por atividades humanas, e voltam, né, causando enorme desequilíbrio ambiental, né, aquilo que a gente chama de poluição, né, porque a gente entrega no ambiente, né, substâncias que foram resultado do que a gente trabalhou em cima dos recursos naturais. Né? Mas são substâncias que, às vezes, são estranhas ao meio ambiente, né? Uma vez que são consequências da transformação das substâncias naturais, né? E, às vezes, elas são substâncias que também se encontram na natureza, porém, não na proporção que a gente está despejando na natureza, não nas concentrações que a gente está despejando na natureza. Né? Por exemplo, o CO2, né, o gás carbônico, ele tem na natureza, tem muito. Né? Mas se torna poluição na medida em que a gente começa a ejetar na natureza essa descarga de CO2, né, mudando a concentração que ela se apresenta na atmosfera. Isso é efetivamente poluição. Né? Alguns outros produtos mais estranhos, né? Por exemplo, produtos derivados do petróleo. O petróleo está na natureza naturalmente, mas quando a gente faz plásticos e combustíveis, né, derivados de petróleo, etc., são produtos estranhos na natureza. Então, podem ser tóxicos para vários organismos, né, podem causar doenças, etc. Então, a quantidade de lixo que a gente tem hoje em dia para todo lado, entulhos de todo tipo, né, lixo químico, lixo radioativo. Né, então, a gente está retirando muitos recursos e a gente está devolvendo muitos poluentes para a natureza. O que acende um alerta brutal, né, da nossa... um alerta brutal da modificação das características do ambiente do qual nós necessitamos e dependemos. Né? Então, pode vir a faltar o essencial que o ambiente nos fornece para a nossa sobrevivência, né? Tanto no que diz respeito a recursos que podem vir a faltar, quanto no que diz respeito a condições. Tá? Anote isso aí, recursos e condições também são coisas bem distintas que a gente vai se aprofundar nessas diferenças ao longo da disciplina. Tá? E que são justamente referenciais que definem nicho ecológico. É o conceito de nicho ecológico. Então, a nossa forma de... Recursos e condições. Tá? Então, repetindo, a maneira como a gente interage, que os seres humanos, né, interagem com o meio natural, vivo e não vivo, que é matéria também de estudo da ecologia, né, sobretudo nos últimos 2 séculos, em especial no último século, tem tido como consequência, né, o consumo exacerbado de recursos, que vai levando à falta de recursos, e, por consequência, a modificação das condições ambientais que nós dependemos. Tá? E não só nós, mas todo o restante dos organismos vivos existentes, né, eles são fruto desse meio natural, com essas condições atuais.
embora as condições não sejam imutáveis ao longo da história do planeta Terra, muito pelo contrário, mas a velocidade em que ela muda é uma velocidade, no geral, compatível com a velocidade em que a vida também muda, ou seja, que ela se adapta, né? Quando isso não acontece, e quando essa velocidade da mudança do meio natural é muito rápida, as consequências sobre a vida são muito severas, né? Mostram todos os estudos científicos, né? Que descrevem os eventos de extinção em massa. Então, minha gente, há um momento, né, de muita preocupação, né, com a própria continuidade da vida humana e da vida, né? E então percebeu-se, né, diria aí nos últimos 50, 70 anos, que o conhecimento básico produzido pela área do conhecimento da ecologia, ela, vamos dizer assim, é muito importante para se desenvolver uma parte aplicada da produção de conhecimento, né, que a gente chama de ecologia aplicada, né, que se ocupa em pensar, né, as consequências, né, de todas essas modificações do meio ambiente. Né. Em outras palavras, né, a parte da ecologia aplicada, ela se ocupa, né, em grande parte, em pensar a conservação da natureza. Né. E é por isso que, às vezes, os ecólogos, né, os ambientalistas também são chamados ecologistas, né? Então a palavra ecologia, ela é muito utilizada no contexto de se pensar a conservação da natureza, embora nem todo conhecimento ecológico esteja sendo pensado, né, com o objetivo de aportar conhecimento para a conservação da natureza, né, não tem raciocínio sobre a conservação da natureza a despeito dos conhecimentos ecológicos. Então, é um ponto de partida, né? Então, os ecólogos são os profissionais em primeira mão, né, que produzem conhecimento sobre a conservação da natureza, né, e os ecologistas são aqueles entusiastas e dedicados, né, a intenção de proteção da natureza. Bom, adelante. Aí, ó, em 1920 surgem as primeiras sociedades e revistas especializadas em ecologia, né, tá fazendo aí, né, o primeiro centenário, né, das primeiras sociedades em ecologia. Né. E, como eu vim desenvolvendo com vocês, a noção do conhecimento, né, da ecologia aplicada, né, da parte aplicada da ecologia, né, que dá suporte, né, a políticas de manejo dos sistemas de suporte ambiental, como, né, por exemplo, bacias hidrográficas, terras cultivadas, alagados e outros, né, que nos dão condição, né, de produzir alimentos, manter o suprimento de água, né, proteção contra as catástrofes, né, e saúde pública. Não sei se vocês estão ligados, mas quando deflagrou essa pandemia que a gente está vivendo, de Covid-19, muitos ecólogos saíram à frente buscando explicar do ponto de vista ecológico o que estava acontecendo e para onde que a coisa ia. Né? Então, todas essas questões do qual depende o bem-estar e a existência humana, né, a nossa alimentação, o suprimento de água, né, a questão das catástrofes, né, e várias questões de saúde pública, isso diz respeito ao pensamento do ecólogo, porque isso são consequências de situações ambientais. Né.
Muito bem. Então, quando a gente pensa, por exemplo, né, controle populacional, né, de predadores, fertilidade do solo, crescimento de plantas, respostas evolutivas a contaminantes ambientais, né, a dispersão de organismos, né, tudo isso tem a ver com a ecologia. Né? Manejo de recursos bióticos, né, tudo isso tem a ver com a ecologia. Né? E as atividades humanas mais conscientes, né, têm considerado fortemente usar os princípios ecológicos, né, para resolver e prevenir problemas ambientais, né, e desafios da sustentabilidade. Né? Então, quando a gente pensa no uso dos recursos hídricos, né, uso dos recursos hídricos, pensando na sustentabilidade do planeta Terra, a gente tem que usar conceitos ecológicos, né, principalmente do âmbito da ecologia de ecossistemas. Quando a gente pensa em problemas de alimentação de toda a sociedade humana, a gente tem que usar princípios ecológicos, né, para pensar a sustentabilidade disso, né, porque numa mão você vai ter uma vertente de pensamento que acha que a gente tem que alterar todo o planeta Terra para fazer uma plantação em grande escala para poder fornecer alimento para o planeta Terra. Né? E o que a gente vê, né, e toda a evidência científica mostra que o planeta é incapaz de sustentar esses meios de grande produção que artificializam o ambiente natural, né? Em outras palavras, a monocultura, né? E que, em outra mão, a gente tem uma miríade de evidências científicas que mostram que a produção agrícola associada respeitando os princípios ecológicos, né, e que se vale dos processos ecológicos para a produção, ela é sustentável. Né? A agroecologia está aí para demonstrar, né, e reafirmar, né, a viabilidade de se produzir alimento de qualidade e em quantidade suficiente para alimentar a sociedade, né? Sem uso de veneno, sem a depauperação do ambiente natural, pelo contrário, né? As iniciativas agroecológicas estão fazendo recuperação de áreas degradadas enquanto produz alimento, ou seja, simultaneamente a produção de alimento. Né? Produtores agroecológicos, né, são verdadeiros professores de ecologia, né, naquele campo do conhecimento ecológico que diz respeito à produção agrícola, né, assim, usando desde questões de fertilidade do solo, manutenção, sucessão ecológica, manutenção da biodiversidade, etc. Tá? Então, de geral, assim, do conceito de ecologia, da área de conhecimento da ecologia, né, essa, assim, a nossa apresentação do conceito de ecologia, né, e da sua amplitude, assim, de atuação, né, tanto no que diz respeito à produção de conhecimento básico, que é aquele que não tem um propósito de utilidade imediata, né, e também na parte de ciência aplicada, né, em que a gente pode estar se valendo do conhecimento básico uma vez produzido, né, para tentar achar respostas
a demandas humanas, né, e para resolver e prevenir problemas. Isso é uma outra coisa que é legal também vocês, não só enquanto alguém que fez o curso de ecologia, né, mas enquanto biólogo, né, saber distinguir de maneira clara e não botar isso de forma atrapalhada na fala de vocês, o que é conhecimento básico e o que é conhecimento aplicado. Né? Então, veja, minha gente, que ao longo da nossa aula, a gente transita sobre vários pontos, né, e vou enfatizando coisas que eu acho que vocês têm que saber dialogar sobre elas. Né? Espero que vocês vão anotando essas coisas e depois procurem ler mais sobre esses conceitos, para vocês saberem usar com propriedade. Né? E a gente está vendo que isso não é só em relação ao estudo da ecologia, mas como assim, para o profissional das ciências biológicas. Né? Então, a gente falou sobre o conceito de ecologia, o que está relacionado, né, o conceito de ecologia, o foco nas relações com o mundo natural, biótico e abiótico, todo tipo de relação, né, que pode ser visto em diversas escalas, no tempo, no espaço, em diversas escalas taxonômicas, inclusive, né, vários níveis taxonômicos, né, e que pode ser positivas, negativas, pode ser direta, indireta, que se dá num contexto evolutivo. Né? Então, as relações ecológicas também evoluem, né? Também se modificam ao longo do tempo. Né? Além disso, nós falamos brevemente sobre alguns conceitos interessantes, como condições e recursos, né? Condições versus recursos, que a gente vai ver na aula de nicho ecológico. A gente falou sobre ciência básica versus ciência aplicada, né? Conhecimento básico, conhecimento aplicado. Né? A gente falou um pouquinho sobre sustentabilidade. Né? E estou chamando a atenção para vocês nessas coisas, porque muitas, às vezes, né, quem ouviu pela primeira vez esse conceito, às vezes não se dá conta da centralidade que ele tem em tantos aspectos na área do conhecimento que vocês estão estudando, então estou enfatizando. Pois bem, passando adiante, e já aprofundando aos poucos, né, eu queria colocar para vocês que no esforço, né, de descrever a estrutura e funcionamento do meio natural, né, e no esforço de sistematizar o conhecimento disponível, né, e mais facilmente interpretá-lo. Né? Os cientistas, no geral, criam algumas artificialidades, né, e tentam criar classificações, né, para organizar o conhecimento, né, e para a gente conseguir organizar a conversa sobre esse conhecimento. Muito bem. Professor, Oi. lá no começo o senhor falou sobre relações neutras, né? Que também faz parte do conceito de ecologia. No Sim. caso, relações neutras seriam quando um organismo ele não se beneficia e também ele nem se prejudica? É nesse sentido ou é algo diferente? Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Que às vezes determinadas relações elas ocorrem, mas você não consegue
identificar nenhum efeito positivo nem negativo sobre, lá na ponta, a capacidade de deixar descendentes férteis. E aí, quer dizer, se ela acontecer ou não acontecer, não vai ser indiferente, né? Mas o fato é que ela acontece, né? Então, isso a gente acaba registrando, porque às vezes também, como o conhecimento também amadurece ao longo do tempo, né? O que às vezes é documentado hoje como neutro, amanhã só que a gente vai entender, né, qual que era o significado daquelas relações. Muito bem. Então, vou retomando aqui a questão da organização do conhecimento disponível, né, a sistematização desse conhecimento. Né, os ecólogos sugeriram, né, e assim a gente tem feito, tem utilizado diversas abordagens para olhar para o meio natural, descrevê-lo e documentá-lo, né, que podem ser, de alguma maneira, reconhecidas como escalas hierárquicas, né, de maneira que um nível desse de organizacional, né, que a gente chama de sistemas ecológicos, ele pode ser abrangido por outro nível, né, porém, em cada nível existem características próprias e processos próprios, né? Muito bem. Então, a gente tem aqui nesse slide, né, vocês estão vendo aí, né, os vários níveis, né, que a gente tem na ecologia. E a gente vai do nível mais simples, né, para o mais complexo, né, o mais simples e, vamos dizer assim, de menor abrangência, que é o nível do organismo, até o nível mais complexo, tá, que seria a biosfera. Né? De maneira grosseira, né, o mínimo que a gente tem que, assim, se situar é que, obviamente, né, assim, o organismo é um indivíduo, né? O organismo é um indivíduo, a população é o conjunto de indivíduos de uma mesma espécie, a comunidade é o conjunto de populações das mais diferentes espécies, né? O ecossistema é o meio biótico e o meio abiótico e suas relações, né? Contempla o meio abiótico e o abiótico, né? E a biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas do planeta Terra. Tá? Então, assim, isso postulado de maneira muito objetiva e simplória. Tá? Então, não... O que eu gostaria ainda de antemão de sinalizar para vocês antes da gente explorar cada uma dessas em separado? Que quando a gente pensa na área de ciências humanas e a gente fala comunidade, a gente está falando, né, sei lá, a gente está falando do conjunto de pessoas que vivem num lugar. E essas pessoas, né, obviamente, são todos homo sapiens, né, são todos da mesma espécie. Que para um ecólogo, né, a comunidade lá do bairro do Mocambinho, por exemplo, não é uma comunidade, né, é uma população. Né, é uma população. Então, cuidado, tá? Só porque alguns desses termos também são utilizados em outras áreas do conhecimento e, para um ecólogo, ela tem um significado concreto.
Não que num contexto da discussão socioambiental você não possa usar o termo comunidade, né, para falar as comunidades do entorno do Parque Nacional de Sete Cidades e tal, aí a comunidade lá do Piracuruca, a comunidade de Piripiri, a comunidade XYZ lá da periferia de brasileira, etc. Entendeu? De cada bairro. Né? Aí tudo bem, mas aí você coloca de maneira muito clara. Você não está falando, você está trafegando ali na área de biológicas e sociais, né? Você está num contexto socioambiental, da gestão da unidade de conservação, etc. Né? E você tá, sim, trafegando entre, né, conhecimentos de biodiversidade, de ecologia, estrito senso, né? Mas também com conceitos da área sociológica, né? E aí você, tudo bem, usa comunidade nesse sentido, mas aí você deixa muito claro que você não está falando de comunidade biológica, né? Não está falando das mais diversas espécies, né? As mais diversas populações das diferentes espécies que existem naquele local. Você está falando só das pessoas que vivem naquele local, que tecnicamente para a ecologia é a população, mas num contexto socioambiental você pode chamar de a comunidade. Né? Então aqui o nosso foco é hard ecology, tá? Nós estamos falando de ecologia estrito sensu, né? E nós estamos falando de comunidade biológica. Então tá. Então, dito isso, né, lembrando, né, que a ideia é que quando vocês estão utilizando os termos num contexto estrito da ecologia, todo mundo vai saber o que você está dizendo. Né? Agora, na medida em que você tem, dependendo do contexto, os termos não são muito bem delimitados, é importante você, ao adotar o termo, né, deixar claro, né, em que sentido você está usando esse termo. Isso, inclusive, pode acontecer num ambiente estrito da ecologia, né, mas, sobretudo, essa preocupação quando você trafega em áreas transdisciplinares, tá bom? Eu, como tenho uma área de atuação bem transdisciplinar também, então eu estou bem atento a isso, né, e por isso trago essa preocupação para vocês. Eu vivo isso, né, na minha atuação profissional. Muito bem. Bom, a gente tem, então, uma organização hierárquica dos sistemas ecológicos, né, que, de alguma maneira, tem uma progressiva complexidade. Né? Eu já falei para vocês que os organismos são os indivíduos, né? Então, os indivíduos, né, são a unidade fundamental do estudo em ecologia, né? E, no nível do indivíduo, a gente pode observar suas adaptações, né? Que permite eles lidar com as adversidades do ambiente, né? Também transformar o ambiente. Né? Nem sempre é fácil de delimitar o que é um indivíduo, tá? Mas, no geral, na maioria dos casos, né, cada indivíduo ele é delimitado, em última instância, né, por uma membrana, né, mesmo que as células se reúnam formando tecidos, né, mas existe em sua ligação uma conexão entre membranas que delimitam o meio externo e o meio interno do indivíduo. Né? E cada organismo individualmente, né, tem a sua luta pela sobrevivência e pela reprodução. Né? E é por isso que a gente pode ver a seleção natural atuando no nível do indivíduo. Né? Porque cada indivíduo
que sobrevive ou não sobrevive, quando, né, e consegue se reproduzir ou não e passa seus genes para frente. Então, o indivíduo, ele é a unidade de atuação da seleção natural, né? É o nível em que a seleção natural atua primariamente. Vou fechar minha janela aqui que está chovendo, peraí. Muito bem. Bem ligeirinho, fecha a janela, né? Molhou só um pouquinho. Muito bem. Agora, o indivíduo, né, ele pertence a uma espécie, né? Ele tem uma espécie. Quer dizer, existem outros indivíduos, né, daquela espécie com os quais ele consegue se reproduzir. No geral, o indivíduo de uma espécie não consegue se reproduzir com indivíduos de outra espécie. Tá? Isso pode vir a acontecer na natureza, no caso de hibridismo, né? Mas, no geral, o híbrido não é fértil. Tá? O que faz com que aquela mistura não se propague em uma nova espécie, embora também possa acontecer. Tá? Natureza, minha gente, tipo assim, aqui e acolá sempre tem exceções. Vocês têm a noção, tem mais de uma dezena de definições de espécie. O que é uma espécie? Né? E a melhor definição que eu tenho, que eu tenho utilizado atualmente, é que espécie é uma hipótese. Tá? Mas, para o nosso raciocínio, no geral, a gente usa o conceito biológico de espécie, né, que é aquele conjunto de indivíduos, né, autocruzantes e que deixam descendentes férteis. Né? Muito bem. Então, salvo outras exceções, né, é isso. Muito bem. Então, esse conjunto de indivíduos da mesma espécie forma o que a gente chama de população biológica. Né? São um conjunto de organismos de uma mesma espécie vivendo juntos, né? Também. Por quê? Você pode até falar em população total, que aí é todos os mesmos indivíduos daquela espécie. Todos, assim, no universo. Até se tiver algum fora do planeta Terra. Né? Que, no caso, quando o astronauta vai para fora, a gente sabe que tem indivíduo da nossa espécie fora da Terra. É onde a gente sabe dos organismos que estão aqui que vão para fora. Né? Mas a gente também, muitas vezes, usa o termo população para se referir, na verdade, a uma subpopulação. Que é só um pedaço da população total que vive naquele mesmo lugar, que convive. Né? Então, por quê? Às vezes, tem indivíduos daquela espécie que estão reunidos em outro lugar, e pelo menos temporariamente isolados da outra população. Né? Então, por isso que a gente fala em subpopulação, porque eles são da mesma espécie, mas estão em outro lugar. Então, não estão numa escala do tempo ecológico, né, observável, coexistindo. Né? No tempo evolutivo, talvez, se daqui a tanto de tempo, alguns dos indivíduos conseguirem sair de uma população e chegar na outra, transpor barreiras e chegar na outra população e tal. Então, isso mantém a unidade da população total, o fluxo gênico entre as subpopulações. Né? Mantém a unidade da população total. Né? Mas, sob certa escala temporal, né, existe um relativo isolamento entre as subpopulações da mesma espécie. Né? E aí, muitas vezes, quando a gente está se referindo a uma população biológica, a gente, na verdade, está falando só de uma subpopulação. Né? Mas que só vem ao caso
especificar isso quando você está discutindo no contexto metapopulacional, que é da relação entre as subpopulações. Quando você está só explorando aquela subpopulação específica, a gente usa com muita tranquilidade, né, sem afetação, falar a população, né, mesmo sabendo que, na verdade, a gente está lidando só com aquela subpopulação específica. Tá? Tá, se você queria perguntar, pode falar. Sim, é uma dúvida que surgiu quando eu estava estudando. Como a gente vai definir população para determinadas espécies que geralmente vivem sozinhas a maior parte do tempo, a maior parte da vida delas? Com indivíduos solitários, você está falando? Exatamente, isso. Ah, tá. É interessante a pergunta, né? O fato é que você não vai conseguir observar de maneira estanque a população, porque os indivíduos estão dispersos, né? E a dispersão desses indivíduos não é de forma agregada, é de forma, às vezes, aleatória, né? E agora, em algum momento, eles vão ter que se encontrar para reproduzir, né? Em algum momento vai ter que ter, a não ser que seja uma reprodução assexuada, né? Mas se a reprodução assexuada, ela pode gerar clones, né? Ou ela pode gerar indivíduos haploides, né? Se for por partenogênese, né? Quando o gameta, independentemente de encontrar com outro gameta, dá origem a um novo indivíduo. Mas dificilmente a população vai ser toda ela formada por indivíduos descendentes de um indivíduo parental, né? Então, existe algum fluxo gênico entre os indivíduos da população. Tem que existir, né? Mesmo que eles sejam de hábitos solitários e só encontrem no momento da reprodução, né? Então, você não vai conseguir observar de forma estanque, mas se você coletar dados genéticos de todos os indivíduos de uma grande região, você faz a análise genética populacional e você vai reconhecer grupos daquele total, grupos que têm feito cruzamento genético mais recentemente, né, entre si do que com outros grupos. Está entendendo? Então, você pode criar uma árvore hierárquica de conexão entre os indivíduos, né, por bem dizer, uma árvore genealógica dos indivíduos. Você vai ver o grau de parentesco que tem entre eles, né, e você vai conseguir identificar alguns grupos que são mais aparentados entre si do que com outros grupos, né? E ali você pode, se você cruzar isso com a informação da posição geográfica desses indivíduos e você conseguir reconhecer alguma barreira geográfica, né, que separa os indivíduos que são mais aparentados entre si do que com outro grupo de indivíduos que são aparentados entre si, pronto, você encontrou as subpopulações, né? Nada mais, nada menos, você fez aí uma filogenia. Não sei se vocês já fizeram sistemática, já fizeram zoologia de vertebrados e tal, que enfatiza muito essa questão das árvores filogenéticas, né, e tal, mas isso que eu descrevi aqui que eu chamei de árvore genealógica, é uma árvore filogenética, né? Só que não entre espécies. Nós estamos fazendo, não para estudar a relação de parentesco entre espécies, né, e a modificação das espécies ao longo do tempo. E sim para estudar a relação de parentesco entre os indivíduos para delimitar populações, né? Muito boa pergunta, Tassi. Colocou a gente para explorar uma dimensão interessante da coisa. Está respondido, né? Podemos seguir? Foi ótimo, professor. Obrigada. Beleza. Muito bem.
Então, nesse nível, vamos dizer, nesse nível de estudo, né, assim, nesse sistema ecológico que a gente chama população, né, a gente tem uma variedade de interações que a gente pode observar, né, que no nível do indivíduo isolado, né, que a gente vai ter outros aspectos que a gente vai estudar, né, mas quando a gente pensa na população, a gente começa a observar relações de competição, né? Lembrando que os indivíduos da mesma espécie, né, têm nichos ecológicos iguais, basicamente iguais, né? Então, demandam as mesmas condições, né, e utilizam o mesmo tipo de recurso, né? E se o recurso é limitado, eles vão competir entre si, né? Então, a competição intraespecífica é observado no nível da população, né? A cooperação entre indivíduos da mesma espécie pode ser observada, né? Então, os indivíduos, às vezes, dentro de uma população, tem divisão de tarefas, né? Divisão de atividades, né? E que se torna uma relação muito positiva para aquela população, na medida em que juntos eles podem, né, aqueles organismos, né, que é a unidade da seleção natural, podem mais do que em separados, né? Então, a gente pode observar esse tipo de relação, né, de cooperação também em nível de população, né? E outra coisa interessante é que uma população ela é capaz de persistir ao longo do tempo, por um tempo muito indeterminado, né? Enquanto quando a gente olha para a autoecologia, né, assim, a ecologia de ou melhor, a ecologia de um indivíduo, né, a gente olha para um indivíduo, no geral, a depender da espécie, né, assim, a gente consegue calcular o tempo de vida de um organismo. Mas qual que é o tempo de vida de uma população? A população ela persiste ao longo do tempo, né? Mantendo-se as condições e os recursos, a população não morre, né? Ela perpetua. Mesmo que ela se modifique ao longo do tempo, né? Ela persiste, né? Porque os novos indivíduos que vão nascendo, né, eles substituem os que vão morrendo, né? E aí é interessante a gente pensar que se a população é possível que se ela perdura ao longo do tempo e é possível que ela se modifique ao longo do tempo, não só nos seus parâmetros, que eu já conto para vocês, mas também nas características gerais dos seus indivíduos, aí acende um alerta de uma coisa muito interessante. Que, muita atenção, se por um lado a seleção natural ela atua sobre cada indivíduo, determinando a sua sobrevivência e a sua capacidade de deixar descendentes férteis, né? Por outro lado, a unidade evolutiva é a população. A unidade evolutiva não é o indivíduo, porque um indivíduo não se modifica evolutivamente ao longo do tempo, tá? Um indivíduo ele pode amadurecer ao longo do tempo, né? A gente desenvolve caráteres sexuais secundários, né? A gente desenvolve certas características que aparecem quando a gente envelhece, né? Sei lá, né? Um monte de exemplo. Cabelo fica branco, voz fica grossa, cresce cabelo na cara, o seio cresce, né? A gente cresce, né? Minha cara não é a carinha de quando eu era criancinha, né? Então, isso vale para todos os organismos, né? Ele tem um desenvolvimento ontogenético, né? Que é o desenvolvimento do indivíduo, né? Ele envelhece, ele cresce, amadurece, né? Mas ele não evolui o indivíduo. E aí, mais uma parada para vocês se ligarem,
para, enquanto biólogos, usarem a terminologia com propriedade. Um indivíduo não evolui, tá? Do ponto de vista biológico. O debate não é espiritual. Tá? Não vou entrar nesse aspecto. Tá? O debate é biológico, do ponto de vista da biologia formal. Tá? Muito bem. Em outra ocasião, a gente pode até discutir outros aspectos, né? Lembrando que o montante daquilo que a gente sabe, ele é infinitamente menor do que aquilo que ainda tem para a gente saber, né? E uma coisa que é muito legal que eu realizei, assim, no sentido de ter me apropriado dessa sensação de maneira muito forte ao longo da faculdade, me lembro disso, foi essa sensação de quanto mais a gente estuda, mais clareza, convicção a gente tem do pouco que a gente sabe perto do que tem para descobrir, né? Então, em outras palavras, geralmente acaba que sabe muito, esse é que sabe bem pouco, né? Porque justamente a ignorância que dá essa sensação na pessoa que ela sabe muito. Porque acaba que sabe muito mesmo, ele tem noção do quão pouco ele sabe perto do que tem para descobrir, né? Então, eu acho que essa coisa de outros níveis de evolução é uma coisa que está para a gente descobrir, né? Então, nós não vamos entrar nesse debate agora, acho que a gente tem falta muito conhecimento para isso ainda. E o tema aqui é a questão biológica, estrito sensu, vamos chamar assim. Então, o indivíduo em si não evolui, o que evolui é a população, tá? Por consequência, a espécie evolui, tá? Mas antes disso, cada subpopulação é uma unidade evolutiva, né? Cada subpopulação é uma unidade evolutiva, né? E os passos evolutivos que cada subpopulação galgou no seu processo evolutivo, eles podem desaparecer ou se difundir para o restante da população no momento em que a gente tem fluxo gênico entre as subpopulações. Tá? A gente vai explorar isso mais na aula de ecologia evolutiva. Tá? Mas, assim, fica com esse recado aí, né? Assim, independente de com quão profundidade você captou esse recado, né? A gente vai amadurecer mais na próxima aula, mas fica com esse recado, né? Seleção natural atua no nível do indivíduo, mas a unidade evolutiva é a população. E é nela que a gente observa a mudança ao longo do tempo evolutivo, né? Muito bem, alguns dos parâmetros que a gente vai estudar na população são os parâmetros demográficos, né? Taxa de natalidade, taxa de mortalidade, distribuição etária, né? Crescimento populacional, né? É isso que a gente estuda, é assim que a gente descreve uma população, né? São os descritores da população, né? E a sua dinâmica, né? De crescimento populacional, etc. Muito bem. Para além disso, o que é, então, a comunidade biológica? Né? O conjunto das populações, né? De diferentes espécies, né? Que, da mesma forma, que coexistem. Né? Conjunto de populações que coexistem. Né? Melhor dizendo, né, são o conjunto de populações, né, que predominantemente interagem entre si. Por que eu estou dizendo isso? Porque é muito difícil delimitar, quer dizer, pode ser muito difícil delimitar uma comunidade biológica. Né? Por quê?
Porque as diferentes espécies não têm as mesmas distribuições geográficas. Então, às vezes é muito complicado você encontrar onde termina uma comunidade e aonde começa outra comunidade, né? Então, geralmente, na prática, a gente estuda a comunidade em uma determinada localidade, né? Num determinado ponto. Estabelece ali um raio, né? E toma aquilo como a sua amostra da comunidade biológica. Tá? Às vezes a gente pode estudar em diferentes escalas, né? Eu posso falar comunidade biológica, sei lá, do campus da USP, eu posso falar comunidade biológica de Teresina, no município, né? Ambos são recortes artificiais, não são recortes naturais. Eu posso buscar um recorte um pouquinho mais amplo, sei lá, comunidade do Piauí, continua, é bem mais amplo, já chamaria não de uma coisa local, mas de uma coisa regional, né? Mas também continua sendo artificial, né? Eu posso falar um regional ainda mais amplo, comunidade do Brasil, né? Ou comunidade da América do Sul, né? Aí continental, né? Um regional tão amplo que é continental. O continental já tem um certo aspecto mais natural, porque a delimitação dos continentes, ela em sua maioria, responde a delimitações naturais, né? Você sai de um ambiente terrestre, vai para um ambiente marinho, né? Assim, exceto ali, por exemplo, Europa e Ásia. Aí, esse continental é meio artificial, né? Porque não tem uma coisa assim natural que separa muito a Europa de Ásia, né? Por exemplo. Então, só para vocês verem que, assim, às vezes, na prática, para conseguir estudar, né, às vezes usa alguns recortes artificiais. Isso que eu estava pincelando ali um pouco antes para vocês. Alguns desses sistemas ecológicos, né, eles refletem um certo grau de artificialidade, mas ainda assim são importantes para ajudar a gente a estudar e a, assim, separar um pouco as coisas e produzir o conhecimento. Porque a gente não consegue estudar tudo ao mesmo tempo de uma vez, né? Então a gente tenta isolar algumas coisas, alguns aspectos e focar ali naquela parada. E vocês estão achando isso pouco em relação à artificialidade para estudar comunidade? Pensa você que, se você pensar taxonomicamente, quem que estuda toda a comunidade biológica de um lugar? Né? Dos micro-organismos aos grandes vertebrados e plantas vasculares. Não tem isso, né? Assim, não tem, cara. Né? Geralmente, a gente tem que fazer um recorte taxonômico ou um recorte em processos, né? E é isso que a gente faz na prática. Então, eu, por exemplo, uso muito recorte de comunidade, mas eu sou especializado em répteis e anfíbios, né? Então, às vezes, eu estudo a comunidade de anfíbios. Às vezes, eu estudo a comunidade de répteis. Às vezes, estudo a comunidade de lagartos. Entendeu? Ou esquamata, né? que é um grupo monofilético, né? Inclui serpentes, anfisbenas e lagartos. Tá entendendo? Porque a gente não consegue estudar tudo. E aí, nesse caso, tem um nome mais apropriado, que é taxocenose. Tá? Taxocenose. Quer dizer, é aquela parte específica da biocenose, né, que é um outro nome para a comunidade biológica, né, delimitada por um táxon específico. Tá?
Alguém quer perguntar alguma coisa? Professor, não sei se o senhor vai falar mais na frente. Peraí. Tá conseguindo me escutar direito? Tô. Então, para poder estudar uma comunidade, mesmo você sendo especialista em comunidades, você tem que estudar cada população individual para depois aplicar no estudo geral da comunidade? Não. Não, você não... Assim, eu já pensei muito sobre isso. Assim, e eu sempre tive mais afinidade com trabalhar com ecologia de comunidade do que com ecologia de populações. Mas na fronteira dos limites, assim, de compreender a comunidade, o cara começa a se ligar que ele precisa aprender um pouquinho mais sobre populações e um pouquinho mais sobre ecossistemas, né, que seria o nível hierárquico anterior, o nível hierárquico superior, né? E que é o que vocês vão ver, que embora exista essa hierarquia, também, aonde termina o estudo de ecologia de comunidade e começa o estudo de ecossistemas, ou aonde termina o estudo de populações e começa o estudo de comunidade, às vezes também não é muito discreto, assim, não é muito facilmente perceptível, né? É um contínuo, né? E aí, sim, se eu conseguisse estudar a comunidade biológica plenamente, que seriam todas as populações, né, e com extrema profundidade, eu ia, sim, ter que me valer do estudo de ecologia de populações de cada uma das espécies que compõem aquela comunidade. Mas a gente não chegou nesse nível, assim, na produção do conhecimento, entendeu? Eu acho que eu entendi um pouco errado quando eu tinha lido no texto, mas agora eu entendi. Obrigada. Beleza. Muito bem. Às vezes, para interpretar o funcionamento da comunidade, você vai precisar de informações de ecologia, da ecologia de cada espécie. E que são informações que só quem estuda ecologia de populações vai poder te fornecer, né? Então, assim, vocês vão aprender que existem parâmetros específicos descritores da comunidade biológica. Mas, quando você descreve, e você começa a interpretar, em algum momento você pode precisar se valer do conhecimento sobre ecologia de populações de cada espécie. Sim. Então, mas geralmente a gente faz esses estudos em separado, tá entendendo? A gente faz esses estudos em separado. Então, falando em descritores, né, das comunidades, né, os principais parâmetros assim, que a gente usa para descrever uma comunidade, geralmente é número de espécies, né, quais são as espécies, né, a abundância relativa entre as espécies. Aí, veja bem, Tassi, a abundância de cada espécie da comunidade nada mais é que o tamanho populacional da espécie. Mas, na prática, se você está estudando comunidade, você não consegue quantificar todos os indivíduos de cada espécie. Você não está fazendo estudo populacional, né? Então, o que a gente faz? A gente usa muito uma medida chamada abundância relativa, que a gente está muito mais interessado em saber, mais do que saber se tem 1.000 ou 500 indivíduos naquela população, a gente quer saber se aquela população ela é a mais abundante, se ela é muito mais abundante do que qualquer outra, ou se ela é a menos abundante, muito menos, tipo raríssima, ou se ela está ali no mesmo montante que a maioria ali, ela está equilibrada. A gente quer saber muito mais esse tipo de relação, entendendo? Então, a abundância em si é um parâmetro que a gente importa da ecologia de populações, né? Mas a gente dificilmente acessa a abundância absoluta. A gente faz uma quantificação, com ela a gente faz uma estimativa e compara com as demais populações para saber o valor relativo dela, né? E saber, né, quais espécies existem na comunidade, né, é muito importante.
né? Sobre as relações, a gente pode estar falando aí agora sobre competições intraespecíficas, interespecíficas, melhor dizendo, né? Então, enquanto na população a gente podia estar pensando nas relações de competição dos indivíduos daquela espécie, quando a gente pensa na comunidade, a gente começa a considerar as competições diretas e indiretas entre os indivíduos, entre as espécies daquela comunidade, né? A gente começa com muito mais ênfase a estudar predação, né? No caso de população, só se fosse canibalismo, né? Mas quando a gente estuda as comunidades, a gente estuda muitas relações tróficas, né? Que é uma outra aspecto, uma outra dimensão do estudo da ecologia de comunidade, né? Que a gente tenta estabelecer a existência ou não de uma estrutura trófica na comunidade, né? Onde a gente reconhece, né, as relações de predação, né? E o que mais? Eu estou esquecendo. E é justamente, bom, a gente pode, ao estudar uma comunidade, estar observando a sua estrutura atual, tá? E pensando, né, como as relações ecológicas atuais, né, influenciam essas estruturas e funcionamento da comunidade, né, mas também como as relações históricas daquela comunidade definem as características atuais dela, né, tanto do ponto de vista da história biogeográfica, né, quer dizer, quando que determinadas espécies chegaram a compor aquela comunidade, se foi recente, se é muito antiga, né, isso é um aspecto histórico, né, mas também quais eram as características ecológicas dessas espécies no passado e as características ecológicas dessas espécies, dos ancestrais dessas espécies, né, que explicam muito por que essas espécies fazem o que fazem hoje, né? Às vezes mais do que as relações ecológicas atuais, né? E quando a gente pensa na estrutura trófica de uma comunidade, né, as relações tróficas, né, a gente já começa a pensar, né, já numa interface que dialoga com o outro nível hierárquico dos sistemas ecológicos, que é a ecologia de ecossistemas, né, porque a gente começa a ver como que os organismos estão conectados entre si, né, em relação aos usos de recurso, energia e nutrientes, né, que é o que forma um ecossistema, né, que é o que forma um ecossistema. A gente descreve os ecossistemas justamente pelos fluxos de matéria e energia, tá? E aí, nesse caso, levando em consideração também o meio abiótico, né? E aos moldes da dificuldade em se definir uma comunidade, né? Para se definir um ecossistema, pode ser também relativamente complexo, né? E às vezes até artificial, né? Porque os fluxos de matéria e energia, em maior ou menor proporção, acabam que conectam todo o planeta Terra. E é por isso que tem um nível de abordagem que é a biosfera. Mas, né, em determinados locais ou região, o fluxo de matéria e energia entre si ele é muito mais intenso do que a troca de matéria e energia com outras regiões. Não é que nunca aconteça. Tem algum, né? Mas ele é muito mais intenso entre si do que com o outro. Só para dar um exemplo, quando você pensa num rio, por exemplo, tem lá um ecossistema, você tem lá aquele ecossistema lacustre, né, de águas lóticas, né, um ambiente de rio.
Quando aquele rio deságua no mar, ele está levando matéria, energia e organismos para o mar. Mas o ecossistema marinho é outro ecossistema. Ele não está completamente isolado do rio. Mas o fluxo de matéria e energia dentro do rio, consigo mesmo, é muito maior do que do rio com o mar. Está entendendo? Então, a gente pode falar no ecossistema marinho, no ecossistema do rio, por exemplo, do rio tal lá. Né? Ou do ecossistema terrestre, ecossistema aquático, em determinado lugar. Então, o seu recorte geográfico do ecossistema, ele pode possuir muitas escalas. Né? Também pode possuir muitas escalas. E, e aí, nesse caso, eu já acabei explicando também o de biosfera, né, que é justamente, né, a troca de matéria, energia e organismos entre os ecossistemas do planeta Terra. Né? Então, enquanto na ecologia de ecossistemas a gente vai estar estudando, né, o ciclo do carbono, o ciclo do nitrogênio, né, em nível local ou regional, né, a produção e fluxo de energia, né, quando a gente vai estudando a biosfera, a gente também vai estar estudando a troca entre os ecossistemas, inclusive a troca de organismos, né? E processos globais, né? De dispersão de organismos, né? Né, lembrando que, exceto pela energia do Sol, né, e que chega no planeta Terra, e do calor que depois da Terra reflete, vai para o espaço sideral, né? Todas as demais transformações significativas da biosfera, elas são internas, né? Internas do planeta Terra. Né? E a gente estuda, no nível da biosfera, né, alterações, né, nos seus mecanismos que podem ser causadas pelos seres humanos e que desencadeiam resposta em nível planetário. Então, quando a gente fala mudanças climáticas globais, né, ou desastres ambientais num hemisfério com consequência em outro hemisfério, tipo, a galera polui pra caramba lá nos Estados Unidos e na China, mas o buraco de ozônio está aqui em cima do Brasil, né, vamos supor, né, ou aquela explosão aquela explosão nuclear que teve no Japão e que a radiação chegou aqui, atravessou o Pacífico, chegou na América do Norte, chegou aqui na costa do Chile, né, e por aí vai. Então, a gente está falando aí em nível planetário. Bom, então, a gente assim explicou cada um dos sistemas ecológicos em linhas gerais, né, a disciplina. Nós vamos nos ocupar nessa disciplina em destrinchar cada um desses níveis, né, com maior ou menor ênfase. Nós não vamos passar por todos eles e assim conclui-se a disciplina, né, falando tanto de aspectos específicos quanto aspectos particulares de cada sistema ecológico desse, né? Lembrando que deixa eu ver aqui. Lembrando que é difícil tratar todos os níveis ao mesmo tempo, né? Muito complexo, né? Mas, vamos dizer assim, que a realidade plena, né, estaria mais próxima, a gente estaria mais próximo dela quando a gente conseguisse reunir todos
o resultado de todas essas abordagens, né? Lembrar que alguns dos aspectos são compartilhados entre esses sistemas ecológicos, né? A gente pode estar estudando tanto atributos do meio abiótico, né, físicos, químicos, né, como atributos que só emergem no processo biológico, né, com as mudanças evolutivas, né, e as modificações do meio ambiente natural, de maneira geral, também do meio abiótico, né, e que existem mecanismos, né, então, para além de parâmetros que a gente consegue reconhecer descritores em cada sistema desse ecológico, né, a gente consegue, a partir desse parâmetro, visualizar uma estrutura e funcionamento, né, da natureza nessa perspectiva, né, e a gente reconhece mecanismos regulatórios, assim, né, que regulam, né, portanto, a manutenção da estrutura e funcionamento em cada um desses sistemas ecológicos. E aprendendo isso, a gente consegue pensar como tentar intervir, né, ou no sentido de ajudar na manutenção do estrutura e funcionamento natural das coisas, que é do que a gente depende, né, uma vez que a gente evoluiu nesse ambiente, né, com essa estrutura e funcionamento, a gente tem íntima relação, né, com a forma, né, em que a natureza está organizada, né, por isso que mudá-la é sempre arriscado, né, a gente tem milhões de anos de evolução com esse tipo de ambiente, não com outro, né, qualquer mudança é sempre temerária, né, mas então a gente pode aprender como melhor não interferir tanto, né, e, se preciso for, como remediar os problemas que a gente causou, né, atuando justamente na estrutura, no funcionamento, né, e nos aspectos regulatórios de cada um desses sistemas ecológicos. Tá? Perguntas? Não. Meus nobres, com isso, nós concluímos a aula de hoje, tá? E eu vou fazer uma propagandazinha aqui da aula que vem, tá? Em que nós vamos explorar os conteúdos, né, do capítulo 4 e do capítulo 7. Tá? A gente vai pular o 2 e o 3, vamos 2 e 3 só na outra. Tá? E nós vamos estudar um pouco a abordagem evolutiva, pensar um pouco sobre seleção natural, como que ela ocorre, né? E enfatizar que a gente não deve perder isso de perspectiva quando pensa a ecologia. Tá? Os exercícios dirigidos são do capítulo 4 e 7. Tá? Vocês têm até segunda-feira para fazer. E essa, vamos dizer assim, é a leitura básica obrigatória. Tá? Leituras complementares, tá? Vocês podem ler esse capítulo aí o capítulo 2 desse livro, Fundamentos em Ecologia, tá? Que é um pouco mais densa a leitura, tá? Mas ela é uma leitura complementar muito boa. E, se quiser ler algum outro capítulo do livro da Economia da Natureza, tá? Para quem tiver nessa disposição e nessa gana, né? Aí leia o capítulo 2, tá? Leia o capítulo 2, que que a gente já vai passar para frente, tá? Então, para a próxima aula, então, o capítulo 4 e 7, tá? Sobre esse tema de ecologia evolutiva, quem quiser ainda ler alguma coisa a mais, lê o capítulo 10 do
do Fundamentos em Ecologia. E se quiser ler algo a mais da ecologia, da economia da natureza, lê o capítulo 2, porque eu não vou passar ele especificamente em nenhuma outra aula. Tá? Depois, lá na próxima aula, a gente já vai passar para o 3 e 5 e 6, né? O 2 vai ficar para trás. Tá? Então, se alguém tiver com essa sede toda, já pega. Bom? Então, é isso. Professor, com licença. O senhor vai falar sobre nicho e habitat na próxima aula? Não, ainda não. Ah, tá bom. Obrigada. Tá?